Graça e paz, bom dia a todos. É muito bom estar de volta depois de uma temporada intensa de ministrações, de viagens. Muita coisa o Senhor tem feito nesses dias e nos próximos encontros devemos estar falando um pouquinho mais sobre isso. Mas hoje é um dia muito especial, como a minha esposa já disse, um dia que a gente até se veste um pouquinho melhor, porque logo na sequência nós vamos viver um momento solene de bastante valor para a nossa comunidade. Na verdade, hoje é o final da mensagem. Nós vamos celebrar a inclusão de novos membros, a membresia da Igreja Livres. Uhul! E para quem está conosco hoje pela primeira vez, a nossa igreja, ela foi levada num processo a assumir uma forma de ser que a gente entende ser bíblica, uma forma de ser cristocêntrica e que vai nos ajudar a chegar onde o Senhor deseja que nós cheguemos como igreja. E essa forma que nós assumimos é uma relação uns com os outros no Senhor e que a gente tem chamado de membresia aliançada. Membresia em aliança, onde nós assumimos um compromisso de vida uns com os outros e para que todos nós hoje aqui possamos entender melhor o que isso significa, hoje nós vamos fazer uma pequena pausa na nossa série de mensagens em Atos e nós vamos buscar responder 3 perguntas fundamentais para entender como é que nós chegamos a essa membresia aliançada. 3 perguntas fundamentais. A primeira, o que a Bíblia diz sobre a igreja? O que é que caracteriza a igreja? O que a define? A segunda pergunta que nós vamos buscar responder é: qual é o propósito? Qual é o propósito final de Deus para nós como igreja? Para onde nós estamos caminhando? Qual é o objetivo do Senhor para a igreja? E a terceira pergunta que nós vamos buscar responder hoje é: como viver? A partir da primeira e da segunda pergunta, como viver a partir da definição de igreja e a partir dos propósitos de Deus para a igreja. Que o Senhor nos ajude. Amém? Acessem comigo, por favor, o texto em 1 Coríntios, capítulo 12, que vai ser possível também acompanhar pelo telão. 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12. Um texto bastante conhecido, que os irmãos, inclusive, que foram preparados para a membresia também ouviram um pouco sobre. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, fomos inseridos nesse corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, letrados, iletrados, educados ou não, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido?
Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como Ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Vamos orar. Senhor, obrigado, Senhor, por esse dia tão especial, Senhor, quando iremos celebrar algo tão significativo para nós. E nós te pedimos, Senhor, que essa alegria seja completada por meio de uma compreensão vinda do Senhor, por meio da intervenção do Senhor, Pai. Mais uma vez, obrigado, porque nós sabemos, é do teu desejo edificar o teu povo, Senhor, por meio da tua palavra, por meio da intervenção do teu Santo Espírito, Senhor. E por isso nós te agradecemos por essa expectativa de que o Senhor nos ouvirá quando clamamos. Fale conosco. Ensine, Senhor, mais uma vez aos nossos corações. Nos edifique. Complete, Senhor, mais uma vez a nossa alegria por meio da tua palavra. E em nome de Cristo Jesus, nós assim oramos. Amém. 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 Diante das muitas membresias que existem mundo afora, por que todo ser humano deveria fazer parte da membresia de uma igreja local? O que é que existe de especial nessa membresia que a faz única, essencial e até mesmo urgente? Se faz muito necessário nós ressignificarmos, fazermos um reset também, ressignificarmos a palavra membresia, especialmente nesse nosso ambiente de igreja. Porque, como eu costumo dizer nos encontros com os novos membros, a membresia da igreja não é como a membresia de um clube ou de uma academia, onde eu me torno membro se eu tiver tempo ou disposição. A membresia da igreja é algo infinita, eternamente mais essencial. E é isso que eu espero que o Senhor permita que nós entendamos por meio da mensagem de hoje. E respondendo logo à primeira pergunta, o que é a igreja? O que seria a igreja? O texto que nós acabamos de ler nos ajuda na nossa ressignificação da palavra membresia e como isso se aplica
né, a realidade da igreja. Mas a igreja de Cristo, ela é também apresentada na palavra como sendo o corpo de Cristo. Corpo. E todos aqueles que fazem parte de Cristo são feitos membros do seu corpo. Membros. É da Bíblia onde nasce a linguagem da membresia da igreja. E é da Bíblia onde nasce a urgência de percebermos o que significa ser membro do corpo de Cristo, ser membro da igreja de Cristo. Mas para a gente entender o que é ser um membro, antes então a gente precisa entender do que nos tornamos membros. Fazemos parte do quê? Da igreja. Mas o que é que isso significa? De novo, o que é a igreja? E em Mateus 16, nós vamos perceber um diálogo bastante significativo entre Pedro e o Senhor Jesus. Mateus 16, como está no telão, Pedro disse a Jesus: o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo. E na sequência, no versículo 18, Jesus responde a Pedro dizendo: sobre esta pedra, ou seja, sobre esta verdade, sobre este fundamento edificarei a minha igreja. A minha igreja. E eu começo dizendo, diante de tantas vozes que estão convencidas de que a igreja é algo irrelevante e que a igreja não é algo essencial, eu começo dizendo que a igreja é de Cristo Jesus. Não é invenção de homens, mas é de Cristo. A igreja é criação intencional de Cristo, sustentada e edificada por Cristo. E a palavra igreja, que nós traduzimos da palavra original grega, eclesia, para quem não sabe, o Novo Testamento foi escrito originalmente em grego, e a palavra eclesia foi a palavra que nós traduzimos como igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a minha eclesia, disse o Senhor. E eclesia já era uma palavra que existia no grego antigo, quando o Senhor a pronunciou. Não foi o Senhor quem inventou essa palavra. E originalmente, eclesia significava o quê? Reunião. Reunião de pessoas. Significava encontro, assembleia, Assembleia de Deus, congregação. Mas a reunião, o encontro de qualquer tipo de pessoa, qualquer reunião define o que é a igreja? Não. Sobre esta pedra, sobre este fundamento edificarei a minha igreja. Igreja é um grupo de pessoas, é um grupo diversificado. Gregos, judeus, escravos, livres. É um grupo que se reúne, que se encontra por causa de um fundamento. Qual fundamento? O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor é o prometido, o Messias esperado, a expressão exata de Deus. Deus em carne, humanidade e divindade plena em um só ser, que nasceu, morreu em uma cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia e um dia vai voltar. Eclesia ou igreja, no sentido original, é uma relação. É uma relação que se perpetua e é mantida pelos encontros.
pelos encontros daqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus, o Messias prometido. E se a igreja é o ajuntamento, se a igreja é o encontro, essa ideia maligna de que uma pessoa pode ser por si mesma igreja, é contrária ao entendimento de Cristo Jesus. Ninguém é igreja sozinho. Eu não sou igreja de Cristo, nós somos igreja do Senhor. A igreja é definida no coletivo, a igreja se manifesta no coletivo. E essa ideia do coletivo, ela é reforçada ainda mais lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 19, onde está escrito que em Cristo Jesus nos tornamos membros da família de Deus. Membros da família de Deus. E isso em total concordância com João 1,12, que diz o quê? Que os que creem em Cristo Jesus recebem o direito de se tornarem filhos de Deus. Os que creem em Jesus se tornam filhos de Deus. De criaturas passamos a ser filhos de Deus, como Jesus é. É por isso que o Senhor nos ensinou a orar: Pai nosso, porque em Cristo Jesus nos tornamos filhos de Deus. E Ele nos ensinou a orar Pai nosso, e não Pai meu. É Pai nosso, não Pai meu, confirmando essa realidade coletiva, agora familiar da igreja. Somos família, temos o mesmo Pai. Quem tem o mesmo Pai é irmão, é irmã. Engraçado que não era sem razão que lá no começo do cristianismo, os romanos, eles acusavam os cristãos de praticarem um incesto, né? Era irmão para cá, irmã para lá, e se casavam. A igreja é a família de Deus. A igreja é a reunião dos que creem em Cristo Jesus, é o convívio, é a relação contínua, é o encontro familiar. Como família, nós celebramos a ceia do Senhor, algo central na nossa prática em Cristo. E aquilo que as famílias em todas as partes do mundo mais fazem é o quê? Comer. E ainda a gente vai perceber mais camadas, que definem quem a gente é. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Vocês não sabem que vocês são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus, que são vocês, é santo. Sobre a igreja, a Bíblia ainda vai dizer que essa família da fé que somos, que é caracterizada pela reunião, pelo encontro, vai dizer também que somos templo do Espírito Santo, ou seja, lugar de habitação, de manifestação do Espírito de Deus. Olhem só, no passado, no Antigo Testamento,
Deus, ele encheu com a sua glória, com a gloriosa presença, ali no deserto, no tabernáculo de Moisés, o templo móvel, que foi montado e desmontado enquanto o povo caminhava pelo deserto. E em Êxodo 40, vejam só, nós vamos ver que esse templo móvel tinha um nome. O tabernáculo de Moisés também era chamado de a tenda do encontro. A tenda da reunião, olhem só. E Deus não encheu somente o tabernáculo de Moisés, mas encheu também com a sua glória o templo de Jerusalém, numa nova estação. 2 Crônicas, capítulo 7. Fogo desceu do céu, nuvem de glória, encheram ambos os templos, o tabernáculo no deserto e o templo em Jerusalém, evidenciando a presença gloriosa do Senhor. E no Novo Testamento, a gente vai perceber que com a vinda do Filho de Deus, Deus se evidenciou, a sua presença ficou evidente em Cristo Jesus. Jesus foi o templo, a própria manifestação de Deus. Que olhem só a linguagem, ele tabernaculou entre os homens. Essa é a linguagem que a Bíblia usa ao falar de Jesus entre os homens. Ele tabernaculou, lembrando do tabernáculo no deserto, do templo móvel. Linguagem ali de João capítulo 1 e capítulo 2. E o Senhor então ele parte, e com a partida dele vem um novo tempo, porque vem o Espírito Santo. E o Espírito Santo então ele inaugura um novo tempo. Um tempo quando o povo que se reunia, a família de Deus, passaria então a ser o novo templo de Deus, ou seja, a igreja passaria a ser o lugar de morada, o ambiente onde e por onde o Espírito de Deus se manifesta. Vamos nos lembrar ali de Atos, para quando esse novo tempo começou. Atos capítulo 2, versículos 1 e 2, depois o versículo 4, no telão. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Versículo 4, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Um som estrondoso, um vento impetuoso, labaredas de fogo, evidenciando a presença do Espírito. Mas em qual cenário? É quando? Versículo 1, em Pentecostes, reunidos, quando congregados, quando a igreja manifesta na unidade, quando estavam juntos. Todos estavam reunidos, a família de Deus reunida, e então a glória de Deus, o Deus Espírito Santo, encheu todos aqueles que estavam juntos, como encheu o tabernáculo, como encheu o templo de Jerusalém e como encheu o próprio Filho de Deus. Agora, no novo tempo, encheu a igreja, o templo do Espírito Santo. Hoje, nós que somos a igreja, nós
somos templo. Você não é o templo. Nós somos o templo do Espírito, onde Ele atua e por meio de quem Ele atua. É em nós e por meio de nós. E ainda tem mais. A Bíblia vai dizer também que nós somos o povo da aliança, a comunidade do pacto, com quem Deus fez uma aliança. Ele prometeu que seria o nosso Deus e que nós seríamos o seu povo. Jeremias 31:33. Nós somos também a noiva de Cristo, amada e sendo preparada para o grande dia. Apocalipse 19, versículo 7. Somos a nova humanidade. Efésios capítulo 4 e 2 Coríntios capítulo 5. Somos nova humanidade com uma clara missão de demonstrar para o mundo como a vida foi criada para ser. Como a vida foi criada para ser vivida. A igreja, então, queridos e queridas, não é um lugar, não é um prédio que alguém frequenta, muito menos um evento a ser consumido. A igreja é um povo, é uma família, é uma relação de gente que se reúne em Cristo, que é a habitação do Espírito Santo e que carrega a missão de mostrar para o mundo a vida como ela deve ser vivida. Tudo bem até aqui? Amém. Agora a segunda pergunta: qual é o nosso propósito último? Por que que nós existimos como igreja? Isso precisa ficar muito claro para todos nós, especialmente no dia de hoje. A gente precisa ter muita clareza quanto ao propósito da igreja. O que Deus quer fazer? Porque muito se diz, muito é falado sobre a salvação. Sobre a nossa salvação ou sobre a salvação do indivíduo, É tanto dito que faz pessoas entenderem que a salvação é o único e mais alto objetivo que deve ser buscado. A salvação é vista como o objetivo mais alto. Isso é um terrível engano antropocêntrico, egocêntrico, centrado no homem. Porque sim, Deus deseja salvar a humanidade, mas esse não é o objetivo final de Deus. Porque a Bíblia, ela diz que quem passa a confiar em Jesus, o Filho de Deus, recebe de Deus, além da salvação, uma nova essência. Nascemos de novo, é a linguagem da Bíblia. Os que creem no Filho de Deus são salvos, nascem de novo e mais, são marcados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar, a se mover naqueles que foram salvos. E os salvos, uma vez que foram cheios, preenchidos pelo Espírito Santo, eles são capacitados a viverem uma nova vida. Se tornaram novas criaturas, é a linguagem da Bíblia, uma nova humanidade. E a característica principal dessa nova humanidade salva é a capacidade de ouvir a Deus e viver de acordo com o que Deus entende ser bom e justo.
A pessoa salva é uma pessoa transformada, capacitada pelo Espírito Santo para viver uma nova vida. Não uma vida perfeita ainda, né? sem erros, né? Sem faltas, mas uma vida que espera a obra final, definitiva e completa. Parafraseando o precioso Martin Luther King Jr., ele disse algo mais ou menos assim, dizem, né? Eu posso não ser a pessoa que eu devo ser. Eu posso não ser a pessoa que eu quero ser. Mas graças a Deus, eu não sou mais a pessoa que eu era. Porque enquanto que nesta vida já passamos a ser novas criaturas, será somente na outra vida que nós viveremos o cumprimento de todas as promessas de Deus. Na eternidade não haverá mais pecado, choro, tentação, seremos enfim eternamente livres do pecado e da morte. Mas nesta vida, apesar de não sermos mais os mesmos, a Bíblia diz que nós estamos passando por um processo. Pelo processo de santificação. Ou seja, a obra que o Senhor começou em nós na salvação, por meio da presença do seu Espírito em nós, a sua obra é de aperfeiçoamento, santificação. E o que isso significa é que o Espírito Santo que habita na igreja tem um objetivo. Tem o objetivo de fazer aqueles que foram salvos cada vez mais parecidos com o Filho de Deus, Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 29. Pois Deus conheceu de antemão os seus. Ele viu, conheceu antes e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho. Não os predestinou apenas para a salvação, mas para se tornarem, a partir da salvação, cada vez mais semelhantes. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Ó meus filhos queridos, sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto por sua causa, e elas continuarão, essas dores continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, todos nós podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Gradativamente, cada vez mais parecidos com Ele. Santificação é o processo gradativo que faz os filhos de Deus, que faz os salvos se tornarem cada vez mais parecidos com o seu Filho Jesus. Fomos salvos para cada vez mais nos tornarmos como Ele é, a grande referência do que é ser humano. E essa obra, ela vai ser completa de uma vez por todas, quando o grande dia chegar. Quando o grande dia do encontro chegar. Esse é o grande objetivo de Deus. É por isso
que nós existimos como igreja. Uma vez salvos, nos tornarmos cada vez mais parecidos com o seu Filho. Esse é o propósito de sermos igreja em Cristo Jesus. A gente precisa, ano após ano, estação após estação, olhar para trás e perceber que a gente está mais perto do objetivo. Perceber que o Senhor está fazendo em nós. Esse é o grande objetivo. Os irmãos que se prepararam para a membresia de hoje, passaram pelo curso de Efésios, e eles vão se lembrar, Efésios capítulo 4, versículos 11 a 13. Ele, Deus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo Jesus. Ou seja, Deus separou seus presbíteros, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Deus separou membros do corpo, membros também, não senhores, membros, que são exemplos maduros e capacitados, com a responsabilidade para fazer duas coisas. Primeiro, preparar, treinar, ensinar o povo de Deus a fazer a obra de Deus. Olhem só, não são só os presbíteros que fazem a obra de Deus, mas a igreja como um todo. E segundo, os presbíteros, eles têm a responsabilidade de edificar esse mesmo corpo, o corpo de Cristo, até que todos alcancemos unidade, sejamos um, e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Amadureçamos até que sejamos parecidos com Cristo. A gente não pode se cansar, de voltar, de se lembrar, para que não nos desviemos do caminho. O nosso norte precisa estar muito bem estabelecido. Entendamos bem o que é ser igreja e entendamos bem qual é o propósito de Deus em sermos igreja. Amém? E agora para a última pergunta, agora que nós sabemos o que somos como igreja, e agora que sabemos qual é o objetivo de sermos igreja, como devemos viver essa realidade que somos, para que nós possamos experimentar o objetivo de Deus nas nossas vidas? De que maneira viver? E nós cremos que a membresia responde a essa pergunta. Como viver para experimentar os propósitos ou o propósito de Deus para as nossas vidas? Redefinindo a membresia da igreja, o texto que nós lemos hoje no começo, de novo mostrou que a igreja é corpo de Cristo, é o corpo. Por isso, a membresia da igreja não é como as membresias comerciais, transacionais que existem lá fora, onde o membro é um cliente que paga pelos serviços, onde o foco é no que se ganha, no benefício, onde o compromisso é condicional. Eu fico enquanto o eu estiver satisfeito ou me for conveniente.
não é como esse lugar onde, se a pessoa deixa de ser membro, vai fazer pouca ou nenhuma diferença para quem sai ou para quem fica. A nossa referência da palavra membro não pode vir de um clube ou de qualquer outro estabelecimento comercial, mas a referência precisa vir da biologia. Ser membro da igreja é como ser um órgão em um corpo, é algo vital para o órgão e para o corpo. Se a igreja é o corpo e nós somos os membros desse corpo, existe uma relação de interdependência, de codependência. Todos precisamos uns dos outros, todos. O olho não pode dizer para a mão: eu não preciso de você. Um fígado não pode existir fora do corpo. Fora do corpo, um fígado deixa de funcionar como fígado. E pior, fora do corpo, não muito tempo depois, o fígado deixa de ser fígado, se torna matéria orgânica em decomposição. Um pé separado do corpo faz o quê? E o que seria para o corpo deixar de ter um membro? O que é um corpo senão a soma dos seus membros? E o que é um corpo vivo, saudável, senão a participação ativa, cooperadora de todos os membros do corpo? Querido, querida, o que a Bíblia está nos dizendo de forma muito clara é que todos nós, precisamos uns dos outros para viver e para cumprir, para experimentar o propósito de Deus para as nossas vidas como igreja. O que a Bíblia claramente está dizendo é que todo mundo conta, todos importam, todos, porque todos cumprem um papel para que haja saúde no corpo. Todos precisam cumprir o seu papel. Porque da mesma forma que um corpo físico adoece, a igreja também pode vir a adoecer. Vamos pensar na doença que começa de forma silenciosa, sem ser percebida como câncer. O câncer começa com uma célula rebelde. Uma única célulazinha. E essa única partezinha do corpo, invisível, não percebida, não notada, que atua nos bastidores, pode causar e gerar morte, muito sofrimento. Por quê? Porque deixou de cooperar, porque deixou de viver o seu propósito e passou a agir por conta própria. Isso compromete todo o corpo. Porque você não é mão, ou pé, ou coração. Não pense, não seja convencido por outras vozes que você não importa. Você importa e muito. Mesmo que você não se sinta importante, mesmo que você não se sinta percebido, mesmo que você não se sinta notada pelos outros, Deus percebe.
Ele vê. E foi Ele quem assim a arquitetou, desenhou. Versículo 18 do mesmo texto de hoje. Mas Deus dispôs, Deus, Ele mesmo dispôs, arquitetou os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quis. Para quê? Para que os membros cooperem em favor uns dos outros, assim perpetuando saúde, vida e glória ao nome de Cristo Jesus. O seu sorriso importa, o seu abraço importa, a ligação que você fez para o irmão importa. Aquilo que ninguém vê, mas Deus vê, importa. Por isso a urgência, existe a urgência. Viver a realidade da membresia é uma questão de vida, de plenitude, de saúde. Um membro isolado é um membro que está morrendo. Um corpo sem membros, ou um corpo com membros que não atuam de forma colaborativa, é um corpo que não funciona de forma plena, de forma saudável. E eu finalizo com o texto de Hebreus capítulo 10, versículo 25, onde a palavra nos diz: e não deixemos de nos reunir como igreja. Não deixemos de nos reunir segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem, aproxima-se o dia. Amém? Participe. Colabore, querido e querida. O encontro é importante sim, a reunião é importante sim, o crescimento nos relacionamentos é importante sim. Nos encontros nos encorajamos, nos encontros servimos uns aos outros, nos encontros, nos relacionamentos aprendemos a amar. Nas relações aprendemos a perdoar, aprendemos a ter paciência. Os cultos aos domingos, os encontros nas casas, que nós chamamos de home church, a reunião de oração, a reunião dos presbíteros, a reunião dos professores, dos voluntários, são momentos que não devemos deixar de nos reunir, porque nos encontros o propósito de Deus se cumprem em nossas vidas. Ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em comunhão. Ali o Senhor determina a vida e a bênção. Amém? Amém? Amém. Glória ao Senhor. E agora